E gente, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz uma massa básica de pizza, tá? Primeiro a gente tem que ver aqui os ingredientes: azeite, farinha, sal, fermento, aqui, açúcar e água. Um bowl para a gente poder fazer essa massa primeiramente aqui, depois eu vou passar para a pedra, tá? A pedra ela foi toda higienizada com álcool, fiz também a higienização das mãos já, tá? Tudo aqui está bem lavadinho. Aqui eu tenho alguns copos medidores, vão ser precisos para fazer a medição dos líquidos, e aqui uma balança que eu uso normalmente para que faça a medida precisa de todos os ingredientes, ok? Então vou mostrar para vocês agora. Eu já estou com a farinha de trigo já pesada, 500 gramas de farinha de trigo. Farinha de trigo, essa que eu uso é fina, é uma marca que você encontra normalmente em supermercados, de preferência ela sem fermento, porque você vai adicionar o fermento agora. O fermento que eu utilizo é o fermento seco, fermento biológico seco, que ele vem no envelopinho. Encontra no supermercado, encontra bem fácil em mercearia. Ele é mais concentrado. Então essa receita aqui eu vou fazer para uma fermentação um pouco mais longa. Mas se você for fazer para 1 hora, você vai usar 3 gramas desse fermento, tá? O fermento, ele vem 10 gramas no pacotinho, você vai pegar aí mais ou menos quase uma colherinha dele, dá 3 gramas. Se você tiver uma balança, seria melhor. E aí a massa vai fermentar em 1 hora, tá? No meu caso aqui eu botei menos, que ela vai fermentar um pouco mais. O ideal é você pegar esse fermento, olha como é pouquinho, é bem pouquinho. Coloca na massa toda, tá? Coloca na massa, dá uma misturadinha, certo? Aqui nesse ponto você já pode colocar o açúcar. Açúcar cristal, açúcar mascavo, demerara, qualquer um. No meu caso eu botei o cristal, eu quero que estava mais fácil. O açúcar ele vai servir para dar uma caramelizada na pizza, a facilitar ela assar um pouco melhor. No nosso caso aqui, ele também ajuda a desenvolver a atividade do fermento. Ele dá uma acordada no fermento. Então você coloca o açúcar, são 5 gramas só de açúcar. Para essa receita, dá uma misturada, para ele misturar com o fermento. E aí vem um detalhe aqui da água. A água, ela tá pesadinha também, no caso, eu sempre peso os líquidos. Na água, no caso, é 1 por 1. O peso em líquido e o peso em ml corresponde, a quantidade em ml corresponde à mesma coisa. Aqui eu tenho 300 ml de água. Eu vou despejar aqui. A água, ela é fria. No nosso caso aqui no Nordeste, é uma água até gelada. Tá? Muitas receitas você vê água morna, né? No caso aqui, eu acho que é o pulo do gato da receita, é a água gelada. E vai misturando. Mistura, e aí você acaba com essa mistura, você protegeu já o fermento, né? Ele não pode ter uma ação direta com o sal. O sal aqui eu tenho 10 gramas para essa receita. Então o sal ele não pode ir direto com o fermento, porque ele mata o fermento, que é um ser vivo, né? Então o sal também, você poderia até ter diluído na água. No caso aqui eu vou espalhar na massa. Certo? Também pesadinho, viu gente? 10 gramas, bem pesadinho. Então, tá aqui. E aí eu vou mexendo, tá? O que é que pode acontecer? Faltou, ficou dura, pode botar um pouquinho assim. À medida que você for mexendo, você vai vendo a necessidade, não é ainda o ponto, mas você vai vendo a necessidade de colocar um pouco mais ou um pouco menos de água. Tá? Vai mexer aqui, incorporar tudo. Aí nesse ponto aqui eu já gosto de partir para a mão. Ainda dentro da bacia. Depois a gente vai trazer aqui para o balcão. O balcão está higienizado, foi passado álcool. Então está tudo limpinho aqui, olha. Vê que a massa vai aproveitando aqui a farinha ao redor. Certo? Mexendo aqui na farinha. Se eu esquecer de alguma coisa, depois eu falo para vocês separarem, tá? Mas é simples, a massa é muito simples. Ó. Agora os materiais sempre de boa qualidade, né? Que é o que dá a diferença. Tá? Aqui a gente vai sovar essa massa. Pode sovar na bacia, né? Nessa quantidade que está aqui, ó, é só isso. Ó. Dá para sovar na bacia. Vou botar na bancada para ficar melhor para filmar, tá? Então, tirei da bacia.
Aproveitar aqui o restinho da massa. E aí eu venho aqui, olha, agora o balcão. Nesse ponto aqui, tá? Vou afastar um pouquinho aqui. Nesse ponto aqui eu já posso acrescentar o azeite. Aqui eu tenho 20 gramas de azeite para essa receita. Vou colocando aos poucos. Tá? Colocando aos poucos. O azeite ele vai dar uma facilidade aqui na hora de sovar. Ó. Mas tem que ver, não pode... Se achar que já está muito mole, não precisa colocar mais. Varia muito de acordo com o clima. Então aqui, ó, nesse movimento, ó, não precisa bater na massa, não precisa fazer força. Com o próprio peso do corpo você vai abrindo a massa e vai fazendo esse movimento. O ideal aqui por 10 a 15 minutos. É a parte um pouco mais trabalhosa, até que a massa fique bem homogênea. E você vai perceber que ela já vai ficando mais lisa, né? A massa mais bonita. Aqui você, no caso, você pode colocar só um pouquinho de farinha para que ela não pregue na pedra, mas muito pouca mesmo, tá? Só para que ela não pegue na pedra. E aí vai sovando. Bom, isso durante 10 a 15 minutos. Pois é, então tá aqui a massa, já com 10 minutos de sovada. Vê que ela tá bem mais lisinha, né? Para que sova a massa? Para que possa desenvolver, primeiro, né, homogeneizar os produtos, deixar tudo, né, uniforme. Segundo, para que desenvolva a massa do glúten, né? A malha de glúten, ela precisa ser desenvolvida. O sal tem esse efeito junto com o fermento. Então, aqui tá a massinha. Daqui, o que é que pode ser feito já? Você já poderia cortar e fazer as duas bolinhas e deixar já para fazer a fermentação de 1 hora. Já pode fazer assim. Eu não faço assim. Eu dou um descanso de meia horinha primeiro. Tá? Vou botar novamente aqui no mesmo bol que já está com farinha, né? Vou passar um pouquinho de farinha aqui. Então vou deixar ela descansar aqui meia horinha. Tá? Só arrumar direitinho aqui. Vai descansar aqui meia hora. E daqui a meia horinha, cobre. Voltamos aqui. Então depois que você fez 3 vezes, certo? Você começa a perceber, não sei se você vai conseguir ver, que aqui já começam a criar algumas bolhas. Para que serve esse procedimentozinho? É para que a massa vá ficando mais aerada, ela vai ficando mais leve. Então quando você fizer a sua pizza, normalmente ela vai criar aquelas bolinhas, né? Que você gosta, normalmente a gente gosta na pizzaria, aquela pizza com a bolinha de massa. Olha, aqui você percebe umas bolinhas já de ar. Então a massa ela vai ficar provavelmente mais crocante quando ela for bem assada, tá? Então aqui nós temos já a bolinha no seu processo já de divisão. O que é que eu faço agora? Vamos pesar e ver quanto é que vai dar aqui. Normalmente isso aqui dá em cerca de 815 gramas. Então eu vou fazer duas bolinhas, perdão, de 400 gramas. Vou dividir a metade, né? Fica mais fácil. Divide aqui a metade. Deixa eu ver quanto é que deu aqui. 405, a outra vai dar 400 e alguma coisa. 408. Então pronto, duas bolinhas de cerca de 400 gramas. Como é que faz com a bolinha aqui para fazer a bolinha e deixar ela redondinha? Você faz assim, tá? Ó. Puxa, vai pondo para baixo, vai prendendo, ó. E puxa, vai pondo para baixo, vai prendendo. E aí ela vai ficando a bolinha. Outra forma é você fazer assim. E aí vai ficando a bolinha. É só jogando para dentro, tá? Então temos aqui uma bolinha. Aqui vamos fazer outra bolinha também. Vai fazendo isso, vai fazendo para dentro, vai fazendo para baixo. Ó, aqui mais uma bolinha. As bolinhas subindo aqui, ó. Sinal que a massa está bem hidratada, está bem trabalhada. Então, daqui a gente vai deixar, no caso, para quem usou a receita de 1 hora. No caso, a diferença é só o fermento, né? Para quem deixou mais tempo, para fermentação, usou menos fermento, vai deixar um pouco mais tempo. Então, vamos voltar aqui para aquela fermento dentro. São só duas bolinhas, dá para fermentar aqui dentro. Ela vai crescer, talvez junte um pouquinho, tá? Então, joga um pouquinho de farinha, pode ser um azeite também, só para que na hora de
tirar, ela não fique grudada. Então, direitinho aqui as duas bolinhas, ok? E aí novamente cobre com um paninho de prato. Então daqui a uma hora, a gente volta para ver esse resultado aqui. E aí a gente vai poder olhar, abrir, trabalhar, né, para poder colocar no forno. E daqui a pouco eu trago umas dicas também de forno para vocês, tá bom? Bem, vocês já podem ver aqui que a massa já cresceu. Já coloquei um pouco da farinha para que ela possa soltar. Ela ficou mais espapassadinha porque o recipiente é maior. Mas se fosse um potinho, um recipiente menor, ficaria mais bolinha, né? Então aqui a gente pode vir, tira por baixo. Aqui eu já tinha colocado a farinha na parte de cima, né? Corta ela aqui, né? Tira por baixo. Aí o que a gente vai fazer? Tira ela daqui e aí agora a gente bota mais um pouco de farinha aqui na mesa, no balcão. Vira de costa, mais farinha e a gente vai abrir a massa, tá? Eu gosto de abrir com a mão mesmo. Ela tá uma massa macia, você consegue abrir tranquilamente com a mão. Esse é o segredo. Se você quiser deixar uma borda, a borda ela vai formando umas bolhas, não sei se vocês conseguem perceber. Então, aqui dá para ir abrindo. Não precisa empurrar, você vai só apertando para baixo com a ponta dos dedos, tentando preservar essa borda, que aí ela vai pegando formato aqui. As mensagens não param de chegar aí. Então aqui você vai conseguindo abrir a borda, deixar mais ou menos na medida que eu tenho do meu forno, que é um forno caseiro. Ele vai pegar aí uns 35 centímetros mais ou menos de pizza. Aqui dá para você ir fazendo um movimentozinho de joga para cima, volta, joga para cima e ela vai abrindo. O próprio peso da pizza vai abrindo. Então você dá uma batidinha também, tira com cuidado para não furar a massa, tá? Então aqui ela já cresceu bastante, olha. A massa já está grandinha, já dá pra gente ir abrindo mais, tentando deixar ela mais redondinha, né? Que é tradicional. Se não ficar redonda também não tem problema não. Certo? Tentar abrir mais um pouco. Ela está bem grandinha. Então, vou colocar numa telinha que eu uso para ajudar na hora de fazer o cozimento ali, assar na verdade, né? De assar a pizza. Então aqui ela já ficou até um pouquinho maior que a borda, não tem problema não. Vou aproveitar esse pedaço aqui, tá? Aí nós temos aqui a questão do molho. Olha como ficou bonito aqui, ó. Isso aqui é o que vai prova que ela está bem aerada, que ela está bem desenvolvida. Molho é o seguinte, uma concha de molho, não pode botar muito molho, porque senão a pizza fica muito úmida e acaba prendendo às vezes no fundo da forma ou da pedra. No meu caso ali no fundo vocês vão ver que eu uso uma pedra. Então aqui vou fazer um recheio aqui rápido, simples. Vou fazer aqui meia pizza com uma calabresa mais fininha e meia pizza aqui puxando para uma portuguesa, né? Só portuguesa, não puxando só portuguesa. Então o queijo, o segredo do queijo aqui é o seguinte, como o forno é caseiro, a temperatura não vai muito alta, eu procuro botar o queijo em cubinhos assim. Por quê? Porque ele vai derreter no tempo do forno e vai acabar ficando um pouco mais cremoso, ele não vai ficar aquele queijo ressecado. Então aqui dá para você preencher bem a pizza, não precisa, tudo é bem medidinho, não precisa muito exagero, tá? Então aqui eu vou colocar metade calabresa aqui, a calabresa está cortada bem fininha. Essa é aquela calabresa fininha que vem no supermercado, que é até conhecida como fininha mesmo. Certo? Cebolinha aqui para quem gosta. Depois o filho vai mandar tirar a cebola, mas vamos colocar. A cebola tá bem grossa, assim, bem rústica. Cortada em pedaço, grande, para quebrar aqui. Eu gosto muito de cebola, então eu vou colocar a cebola aqui na pizza toda. Tá? Quebrar aqui.
Vou colocar também aqui desse lado de cá um presunto, picadinho assim. Podia ser cortadinho em tiras, né? Chama Juliette, mas eu vou deixar ele aqui mais montadinho, mais picadinho na mão mesmo. Fica bonitinho na pizza, fica gostoso. Tá? E do lado de cá, aqui eu estou colocando o restinho da calabresa. E do lado de cá eu vou colocar ovo. Difícil fazer pizza com ovo, mas fica gostoso. Mais ou menos o caminho da portuguesa. Eu vou botar algumas coisas. Então a pizza está pronta. A montagem agora, vou mostrar para vocês como é que faz a colocação. O forno já está ligado, já tem uns 40 minutos, a uma temperatura agora de uns 230, 220 graus. Eu coloco uma pedra refratária para que a pizza fique um pouco mais crocante. Essa telinha ela vai ajudar somente a não fazer com que a pizza pregue, para que a pizza grude na pedra, tá? Facilidade. Então fechou, vamos aguardar aí mais alguns minutos. Aqui você já começa a perceber que as bordas elas começam a ficar mais altas. Isso é sinal que a pizza está crescendo, né? E que a massa foi bem trabalhada, está bem aerada. Daqui a pouquinho eu estou tirando ela do forno. Uma outra dica que eu dou também é que você possa girar a pizza dentro do forno, seja um forno assim ou um forninho mesmo de fogão na forma, e você vai vendo, aqui ela já está assada. Vai girando que é para ela poder fazer assar, né? Igualmente de todos os lados. Assada, vamos tirar a pizza, colocar no balcão, fazer um acabamentozinho. Então com a pizza ainda na pá, eu vou dar aqui uma tostadinha maior nas bordas, que eu gosto da borda mais tostada, e no caso o meu forno ele não me dá esse resultado. Forno caseiro, não sei se vai dar um resultado assim no forno. Você dá uma tostadinha na borda, cuidado, no caso aqui, estou usando maçarico. Então, aqui a pizza está pronta. A pizza está finalizada e agora é só servir.